Oi, todo mundo! Eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês quais foram os piores e os melhores livros que eu li em 2022. Eu normalmente tenho uma meta de 50 livros por ano e eu consegui ler esses 50 livros, eu nem acredito, porque foi indo pro final eu desisti, mas mesmo assim eu consegui ler os 50 livros. E, surpreendentemente, eu gostei, assim, da maioria dos livros que eu li. Mas, mesmo assim, tem alguns que não foram tão bons e alguns que foram muito incríveis. Então, eu vou falar hoje 5 livros preferidos e 5 que eu não gostei tanto. Não tem ordem específica de qual é o melhor e qual foi o pior. Mas o primeiro livro que eu tenho que falar, que foi o primeiro dessa lista que eu li também, é A Quinta Estação, que é simplesmente um livro fantástico. Acho que é um favorito não somente de 2022, mas assim, da minha vida. Acho que eu nunca vou ler uma história que tenha me surpreendido tanto quanto essa. A escrita é feita de uma forma totalmente inesperada, de um jeito que eu nunca tinha lido. Inclusive, é assim, muito... Na época foi até um pouco difícil, assim, de ler e de entender, de tão complexo e diferente que é. E toda a série é muito incrível, mas o primeiro livro é, assim, perfeito. Então, com certeza, eu precisava colocar esse livro. Eu acho que vou falar que é o primeiro preferido em primeiro lugar, mesmo que eu tenha dito que não tem, né, colocação. Esse aqui realmente foi um livro muito maravilhoso. Pretendo, inclusive, reler no futuro, e eu normalmente não releio livros. Então, é muito bom, gostei muito. Foi uma leitura e uma experiência, assim, maravilhosa. E eu também fiz essa leitura junto com o grupo Atamires, do Resenhando Sonhos, né? E os inscritos dela que participaram do Caminho Bookverso. Então, foi uma experiência bem diferente, assim, porque várias pessoas conversaram. A gente tava conversando. Eu não conversei muito, mas eu li a conversa das pessoas lá no Discord, teve uma live também no final. Então, foi realmente uma experiência muito única que eu adorei ter participado em 2022. O segundo livro que eu vou falar aqui também é o primeiro volume de uma série, que é A Rebelde do Deserto. Eu gostei muito de ter lido essa série. O primeiro volume em si não é o meu preferido da trilogia, eu gosto mais do segundo e do terceiro, mas é uma história com uma temática que eu gosto, uma ambientação, assim, que eu gosto bastante. E foi, assim, uma leitura... Ele tem tudo que eu gosto, assim. É uma série fantástica, que mostra um pouco de uma cultura diferente, é mais jovem, tem um pouco de romance, mas não é, assim, o foco principal. Tem o romance, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas a mais, tem guerras, então assim, realmente gostei muito, e eu gostei muito do final também, fora que essas capas são belíssimas, então eu gostei muito de ter lido essa trilogia em 2022. Tem também um conto, eu acho que ele tá disponível no Kindle Unlimited, mas eu ainda não li, é tipo um spin-off, mas não sei também se vou ler, mas a trilogia é toda muito incrível. O terceiro livro que eu adorei ter lido em 2022 foi Devoradores de Estrelas, que já era de um autor que eu adoro, que é o mesmo autor de Perdido em Marte e também de Artemis. Eu não gosto tanto de Artemis, mas também é muito bom. É uma ficção científica, assim, maravilhosa, eu gostei muito. Ele é bastante descritivo, assim, na parte de ficção científica, ainda mais do que os outros livros. Faz parte da característica do autor de escrever bastante, né? Mas esse eu achei que é um pouco mais carregado do que os outros livros que eu li dele. Mas mesmo assim é maravilhoso. O final, assim, da metade pro final é muito incrível. Eu achei o final muito, muito bom. Eu cheguei, gente, a lacrimejar. Não sou uma pessoa muito emotiva, mas eu realmente me emocionei muito desse livro, então eu não poderia não colocar ele aqui, porque foi realmente uma leitura muito, muito legal. O quarto livro também é uma ficção científica, que é o Matéria Escura. Eu lembro quando lançou esse livro, foi tipo um boom super... Todo mundo falando do Matéria Escura, todo mundo gostou muito. Aí já logo em seguida lançou também o Recursão, né, que é do mesmo autor. Mas eu não tinha lido ainda e eu li só esse ano. Mas eu gostei muito, entendi por que, né, todo mundo tem aí esse super hype, porque realmente, gente, é um livro incrível. Ele é mais romântico, eu achei que ele é bem, assim, sentimental, eu não esperava que ele fosse, mas essa parte trouxe aí uma carga super diferente pra ele.
Então eu gostei muito de ter lido, achei que é um livro muito bom também, uma ficção científica incrível. Inclusive coloquei o Recursão como meta de 2023. Vou postar em breve aí quais vão ser as minhas metas de 2023, que estão assim grandes. E também, gente, eu coloquei minha mãe para ler esse livro, ela adorou também, e nós vamos ler juntas o Recursão. Quando eu for ler, ela vai ler junto comigo. Então, realmente, é um livro muito bom e muito marcante. E por último, o último favorito desse ano é ninguém mais, ninguém menos que O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Eu tava na dúvida se eu colocava esse livro como favorito ou não, porque eu não achei que esse livro me surpreendeu tanto. Mas eu decidi colocar ele porque eu estava sendo injusta, porque como é um autor muito aclamado, esse livro foi muito esperado, as pessoas falaram muito, eu estava com uma expectativa, assim, irreal de que seria... A verdade é que eu estava com a expectativa de que ele seria uma história tão diferente quanto foi A Quinta Estação, e a estrutura dele é uma estrutura, assim, bem padrão de história de fantasia. Vou tirar, né, porque pesado... Mas, apesar de ele ser uma estrutura, assim, de fantasia, é um livro muito incrível, é uma história muito marcante, os personagens são muito... A gente gosta das pessoas e a gente torce por elas, e é uma história muito rica em muitos detalhes, então eu não poderia também deixar de colocar esse livro, mesmo que ele não tenha me surpreendido, porque eu acho que eu estava esperando mais... Não tinha como ele me surpreender, porque eu já estava esperando muito, então... foi um favorito aí de 2022. Bom, para os livros, os piores, eu inclusive tive... Não é que eu tive dificuldade de encontrar quais foram os piores, mas eu não desgostei, assim, demais de nada. Sim, desses que eu vou falar, mas mesmo esses que eu vou comentar não foi, assim, tão ruim. A primeira que eu vou comentar aqui é a série Estilhaça-me. Li a série inteira, gente, eu li os 6 livros e... eu, inclusive, cheguei a fazer um vlog. Eu não sei se eu postei o vlog, ou se eu só comecei a fazer o vlog. Mas, começou... Eu fiquei muito surpresa no primeiro livro, porque eu esperava que seria uma bomba, seria horrível. E aí eu gostei muito do primeiro, achei a escrita diferente, achei interessante e me surpreendi positivamente. O segundo e o terceiro livro são bem legais. Eu lembro de ter lido super rápido, ter ficado curiosa. Mas aí, gente, vai andando cada vez, vai desandando assim, chega no final, eu simplesmente dei 1 estrela pro último livro, porque foi muito ruim, foi piorando, assim, a cada capítulo ia só piorando, ia ficando umas coisas cada vez mais mirabolante, mais difícil de acreditar, então, e terminou, assim, de um jeito muito pastelão. Assim, foi, como eu disse, piorando cada vez mais. Mas eu terminei a série, porque eu já tinha lido bastante. E aí os 2 primeiros livros... Eu acho que o segundo livro é o melhor. Eu não sei a ordem, eu acho que aquele Incendeia-me que é o melhor. Mas, assim, não tem como você ler só 1 ou 2, porque é uma série. Então não faz muito sentido. Não adianta o segundo livro ser ótimo se o resto é tudo ruim. Então, eu decidi colocar como piores essa série, porque realmente... foi difícil de ler. Não sei se também porque eu li tudo de uma vez, eu deveria ter dado mais um tempo. Mas, enfim, essa série foi uma decepção. Não foi uma decepção, porque eu já não esperava que seria muito boa, mas entrou aí nos meus piores do ano. O segundo livro, esse realmente foi uma decepção, que é O Farol. Eu li esse livro... Eu comecei a ler esse livro com uma expectativa de que era um thriller, e a ideia é super incrível, porque é um farol, né? E aí... tecnicamente acontece aí um desaparecimento nesse farol. E o que aconteceu? Só que 90% do tempo do livro... Na verdade, a temática do livro não é sobre o thriller, é sobre a vida, é sobre... Não é um livro de investigação, é um livro refletivo, assim, é para você pensar sobre a morte, sobre as pessoas, sobre a saudade. Fala muito também da questão da família, das pessoas que ficam... em terra firme, enquanto os funcionários estão lá no farol, em alto mar. Então, assim, eu comecei a ler o livro esperando que seria uma coisa e foi outra completamente diferente. Se eu soubesse que o livro seria assim, provavelmente eu não teria começado a ler, mas eu imagino que quem gosta desse tipo de história e já vai ler esse livro esperando isso, pode ser que goste,
mas foi aí uma decepção, porque não era o que eu esperava. E aí eu não gosto desse tipo de livro, não gosto de ficar pensando na vida, e achei triste e cansativo também. Então, esse é o segundo livro que eu achei assim, o piorzinho de 2022. Como eu disse, estava difícil de achar livros assim que eu não gostasse tanto, então eu decidi colocar aqui o terceiro livro que eu finalizei. E não gostei tanto assim. O Cordialmente Cruel, eu estava com uma super empolgação assim para ler o Cordialmente Cruel, porque por causa da temática. A premissa assim era de adolescentes investigando no internato, uma coisa Dark Academy que o povo, né, fala. Inclusive, gente, olha minha blusinha, bem Dark Academy também. Então eu estava super animada, achei que ia ser bem aquela vibe do Um Estudo em Charlotte, que eu adoro, inclusive. E até que só que não é. A premissa é a mesma, mas a estrutura e como é feita é muito diferente. E, tipo, eles ficam muito mais tempo, os adolescentes lá, fazendo nada, do que investigando e, assim, não vai a lugar nenhum. E o pior, gente, o pior, spoiler, se você não sabe, a história não finaliza no primeiro livro. E eu não sabia, eu achei que era uma série igual, assim, tem 1 milhão de livros do Poirot, e aí cada livro é uma investigação. Com o Estudo em Charlotte é a mesma coisa, tem vários livros, a Charlotte investiga aí cada coisa, cada livro ele é independente, e esse caso não é, gente. Então eu li meio chato, cansada, só pra poder saber o que ia acontecer e não fiquei sabendo, porque não terminou. Então, assim, frustrante. E vou ficar sem saber porque não vou ler, porque tem 3 livros, tem mais 2 na série. Então, assim, não... É isso. Não vou ler, mas, assim... Não é o pior livro que eu já li na vida, sem sombra de dúvidas. Não é, assim. É só que realmente não é tão bom quanto eu imaginei que seria. E aí, gente, os outros 2 livros que foram os piores, na verdade, eu abandonei. E eu decidi colocar eles aqui na lista como 2 dos 5 piores livros que eu li no ano, porque se eu não consegui nem terminar, então é porque realmente eu achei eles bem ruins. Eu, inclusive, não gosto de abandonar livros, normalmente eu não abandono, eu não gosto de abandonar. Assim, é um pouco de apego que eu tenho, eu não preciso fazer isso, né, gente? Se, tipo, começou a ler, não tá gostando, o ideal é que você abandone mesmo. Mas pra eu abandonar um livro tem que ser assim, eu tenho que estar com algum problema muito grande. E aí, o primeiro deles é o Circo da Noite. E, gente, que decepção. Meu Deus, muito decepcionada, porque eu achei que esse livro ia ser tudo. Ele é de fantasia e é uma indicação, assim, que eu sempre vejo a Tamires fazendo. E, normalmente, os livros que ela indica, eu adoro. E aí, gente, não gostei. Ai, achei muito estranho. Ele é meio triste, meio pesado, ao mesmo tempo que eu não consegui, a passagem de tempo indo e voltando, não entendi direito. E eu fui lendo, e não acabava. E aí, gente, eu decidi abandonar, não tava fluindo. E eu não tava curiosa, tipo assim, não tem nada, eu nem lembro direito as coisas que aconteceram. Não tinha nada assim na história que me fazia pensar assim, eu quero saber, eu vou continuar lendo por causa dessa situação. Não sei, assim, não gostei, então eu acabei abandonando. Então, esse foi o abandono número 1 de 2022. Por último, o último livro que eu vou falar aqui, que foi um livro que eu não gostei, é o Natureza Morta. Também fiquei um pouco decepcionada, porque eu sei que é um livro de investigação, eu normalmente gosto desse tipo de livro. Mas, de novo, é mais ou menos aquela vibe do O Farol. Fala sobre a vida das pessoas. E também tem um monte de personagem. Eu não tava entendendo direito quem que era quem, o que que tava acontecendo, quem que era a família de quem. E aí, não tava gostando. E como eu disse, e tinha uma mistura, assim, de assassinato e com coisa de arte ao mesmo tempo. E falando da vila. Desisti, gente. Abandonei também. Provavelmente eu não vou voltar a ler nenhum desses 2 livros, mas fica aí, né, o registro de que eu tentei ler eles. Provavelmente não vou ler também nenhum outro livro dessa autora do Natureza Morta, porque
já não gostei desse, dificilmente vou gostar de outro, então, não sei, a gente tem que dar outra chance, né? Veremos o que acontece, mas esses eu não gostei mesmo. Enfim, é isso. Comenta aqui se vocês já leram esses livros que eu comentei, quais foram os melhores livros do ano de vocês e quais foram os piores. E até o próximo vídeo.